para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Amém. O anjo Gabriel sempre foi o anjo designado por Deus para dar interpretação das visões e também dos sonhos dele, de Daniel. E ele aqui está dizendo que ele, Daniel, eu estava ainda falando e orando ao Senhor Deus, confessando o meu pecado e o pecado de meus pais e o pecado do meu povo Israel. E assim por diante. E o anjo declarou a Daniel, dizendo: no princípio da tua oração saiu a ordem, e eu vim para te fazer entender o que se passa. Acontece que Daniel estava em jejum, isto no começo do capítulo 9, até o versículo 27, conta a história de Daniel, como ele conseguiu do Senhor a interpretação das coisas passadas e também da visão presente ao fim do cativeiro de Israel. Porque ele se colocou diante de Deus, se pôs diante de Deus, se colocou não, se pôs diante de Deus em jejum e oração, pedindo a Deus uma solução para o cativeiro do seu povo que estava na Babilônia com ele, com Daniel. Porque havia já se passado os 70 anos que o Senhor havia falado pela boca de Jeremias, o profeta. E ele estava confessando o seu pecado, o pecado de seus pais, o pecado dos sacerdotes, dos profetas e dele e da nação de Israel, todos juntos. Ele se incluiu naquele pecado, se bem que ele não tinha feito mal nenhum, mas ele se incluiu. Isto se refere a uma pessoa que é pobre de espírito, isto é, humilde, uma pessoa humilde. E Deus viu a humildade dele de se incluir entre seus irmãos como também um transgressor, um pecador. E isso é muito importante para nós. Nós devemos ser humildes diante de Deus. A Bíblia diz em São Pedro, capítulo 5, que diz assim: para nós sermos humildes
de acordo com a vontade de Deus, e a seu tempo ele nos exaltará. Ele exaltou a Daniel. Ele exaltou a Daniel. Daniel esteve na cova dos leões para ser comido vivo, estraçalhado, mas ele era obediente a Deus. E o mais importante daí é que Daniel, ele trabalhava para o rei. Ele tinha uma função muito elevada diante do rei, porque desde o princípio ele havia feito o rei entender que tudo vem de Deus. Ele pôs Deus na frente e por isso ele alcançou vitória. Hoje nós dizemos, quando temos uma vitória, Deus me abençoou e eu consegui a vitória. Você não conseguiu coisa nenhuma. Foi Deus que te deu a vitória. Você não conseguiu coisa nenhuma. Porque se fosse pelo esforço humano, você não conseguiria nada. É Deus quem nos dá a vitória. Está escrito o seguinte: porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Por exemplo, o Mário trabalha em pesca. Mas se Deus quiser tirar isso dele, ele tira agora. E Mário deixa de ser um pescador. Amém? Portanto, isso acontece com qualquer um da gente, um de nós. Deus tem poder para fazer o que Ele quer. Eu estou aqui com vida porque Deus quer. Porque Deus me deu vida até aqui. Eu não sei amanhã de manhã, hoje à noite, eu não sei. Deus é quem sabe do meu futuro. E assim, nós também é a mesma coisa. Muito bem, então o anjo veio e disse para Daniel: no princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar o sentido da tua petição. Jesus. Amém. Porque tu és muito amado. Muito amado por quê? Porque Daniel era um servo de Deus obediente. Ele fazia tudo para não se misturar nem com a comida do rei. Porque a comida do rei era sacrificada ao seu Deus, Deus pagão. Então Daniel não quis a comida do rei, preferiu comer legumes. Amém? Amém. Não é porque ele fosse vegetariano, nada disso.
ele não era vegetariano, mas acontece que ele não quis a comida do rei porque era sacrificada aos ídolos. O rei era um homem ímpio, era um homem muito mau. E Deus fez isso para mostrar a Nabucodonosor que ele tem poder e reina para sempre, a ponto de levar Nabucodonosor para o campo. E lá ele foi amarrado em correntes, e suas unhas cresceram. Ele passou 7 anos ali no campo, junto com os bois, junto com os animais, junto com as feras. E ele cresceu as unhas como águias, cresceu o cabelo, ele criou até penas, o corpo dele. Então, vejamos que Nabucodonosor, ele ficou 7 anos ali para se humilhar diante de Deus. Quando findou os 7 anos que ele estava debaixo daquela sentença, debaixo daquele castigo, ele olhou para o céu e louvou ao Deus do céu. Aí voltou a mente dele, voltou a mente. Deus deu um coração de carne para ele naquele instante. E vieram os grandes da corte e tiraram ele de lá e puseram ele como rei novamente. Então a sua glória foi maior, porque ele se humilhou diante de Deus. Aleluia. Quando ele estava, um dia ele saiu para olhar a grande Babilônia, a capital do reino dele, e subiu ao jardim suspenso do palácio. E lá de cima ele olhou e disse com ele mesmo: a minha força fez tudo isto. A minha força fez tudo isto. E aí veio uma voz do céu que disse para ele: Nabucodonosor, eis que o teu reino foi tirado de ti, e tu passarás 7 anos comendo erva com os bois. E assim por diante. Imediatamente ele ficou como um bobo, perdeu a sua noção, perdeu o seu juízo e ficou tolinho, como diz a irmã Zélia. Ficou tolinho. E aí pegaram aquele rei e levaram para o campo e amarraram em correntes, e ali ele ficou 7 anos. Mas ele se humilhou. Mas ele foi aconselhado por Daniel: ó rei, humilha-te diante de Deus e pede misericórdia. Aleluia. E pede misericórdia. Jesus. Mas ele não atendeu o conselho de Daniel. Ele não atendeu. Portanto, cumpriu-se a sentença que Deus havia
estipulado para ele. Então, o anjo foi enviado para Daniel e disse para ele: 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. E no final ele diz aqui, para ungir o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos é Cristo, é Jesus. Só que naquele tempo eles não conheciam a Jesus. Jesus não tinha esse nome. Jesus só recebeu esse nome antes de nascer. O Espírito Santo desceu sobre Maria e deu-lhe esse nome, Jesus, quer dizer Salvador do seu povo, dos pecados deles. Então, aqui o anjo diz, e para ungir o Santo dos Santos. Glória a Jesus, glória a Jesus, para ungir o Santo dos Santos. Nós somos santos, mas Jesus é santo 3 vezes. O Pai é santo 3 vezes. O Espírito Santo é santo 3 vezes. Nós somos santos, mas Ele, Deus, é santo 3 vezes. Portanto, Deus não sofre vexação, não sofre pecado de ninguém. Ele é santo 3 vezes. Glória a Jesus. Sabe e entende. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e tua santa cidade. Essa santa cidade que ele está se referindo é Jerusalém. Jerusalém. Essa Jerusalém que vocês ouvem falar todos os dias pela televisão. Glória a Deus. Essa Jerusalém, a santa cidade, também ela é chamada cidade do grande rei, porque o Senhor Jesus, quando voltar, vai se assentar no templo, em Jerusalém mesmo, diz lá o profeta Zacarias, filho de Baraquias, que Jesus mencionou que Deus vai requerer o sangue da nação de Israel, o sangue de Abel até Zacarias, filho de Baraquias.
Glória a Jesus. Aleluia. É muita conta que vão prestar, né? Muita Jesus. conta. Aleluia. Portanto, vai ser um juízo muito grande. Muito grande. E a igreja, e nós somos parte dessa igreja. E nós seremos o júri. Nós seremos o júri. Diz em Coríntios capítulo 6, não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Nós seremos o júri de Cristo, do tribunal de Cristo, para julgar até os anjos. Glória a Jesus. Os anjos não são os anjos de Deus. Não. São os anjos deserdados. São os demônios. Nós seremos o júri. Hoje nós somos perseguidos. Amanhã eles serão julgados pela igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Que coisa, não é, Mário? Glória a Jesus. Hoje nós somos perseguidos por eles. Amanhã eles serão julgados pela igreja. Portanto, nós somos da família de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vocês entenderam? Nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros. E somos co-herdeiros. Co-herdeiros significa herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Aleluia. Com Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Portanto, 70 semanas. Vejamos a distribuição dessas semanas. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 7 anos é a primeira parte das 70 semanas. Foi reconstruídos os muros da cidade que estavam queimados a fogo, as portas. E essa reconstrução foi feita por Neemias. No livro de Neemias, conta-nos a história muito comovente. Vocês leiam em casa.
o livro de Neemias. Mais adiante se vê para trás um pouquinho, questão de folhas na Bíblia, o livro de Esdras. Lá mostra-nos como saiu a ordem. A ordem. Glória a Jesus. A ordem para reconstrução de Jerusalém, para que o povo voltasse do cativeiro. Saiu a ordem. Foi o rei Ciro quem deu essa ordem. O rei Ciro foi anunciado por Deus antes que Ciro nascesse. Foram 200 anos Glória a Deus. antes de Ciro nascer. E Deus falou para a nação através do profeta Isaías, no capítulo 45. E no finalzinho, o último versículo do capítulo 44, fala-nos Deus anunciando o reinado de Ciro. Ciro, quem é que conhecia Ciro? 200 anos antes dele nascer, Deus falou acerca de Ciro, deu o nome dele. E quando Ciro nasceu, os pais deram o nome de Ciro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E quando Ciro subiu ao trono, já era homem adulto, e no primeiro ano do seu reinado, e Ciro era um homem ímpio, rei da Pérsia. E Deus usou Ciro para ele dizer, e fez pregão no reino dele todo, com arautos, com homens falando pelas cidades, pelas nações e pelo reino dele, dizendo: o Deus de Israel me encarregou de edificar uma casa para ele. Uma casa em Israel, em Jerusalém, onde ele habita. E Ciro fez isso com o maior prazer. Vejamos aqui, por exemplo, em Esdras, capítulo 1. Abra sua Bíblia, não desmarque em Daniel 9, que nós vamos voltar para lá. Está escrito aqui no versículo 1. Vamos ler com a irmã Esther. Eu ainda não cheguei a abrir ainda não. Quem achar. Já encontraste, Júlio? Não. Esdras. Olha, quem tem a Bíblia com essas marcazinhas de lado, é o primeiro versículo.
Capítulo 1. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino para também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos exércitos me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em algum lugares e em que anda perseguindo os homens do seu lugar, e ajuntarão com prata, ou com ouro, ou com fazenda, ou com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Só até aqui. Então, essa é a ordem. Saiu a ordem. Então, começou as 70 semanas com essa ordem. Vocês estão entendendo? Uhum. Com a saída da ordem, disse o anjo para Daniel. Então, saiu a ordem. Aí começou as 70 semanas. Aí entrou em cena para edificação dos muros de Jerusalém, das portas que estavam queimadas a fogo. Entrou Neemias. Neemias foi nomeado pelo rei Artaxerxes como governador de Jerusalém. Foi o enviado especial do rei para edificação dos muros da cidade, para conserto dos muros. E nesse tempo, a casa de Deus estava em ruínas. Eles derrubaram pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, o primeiro templo foi construído por Salomão. Esse templo é que foi derrubado pelo rei Nabucodonosor. E Ciro, que era o rei da Pérsia, o rei de todo o mundo, de todas as nações, é que deu ordem para o povo de Deus saísse de Babilônia e voltassem para Jerusalém. Uns haviam morrido por causa da idade e outros estavam de pé. E aquela nova geração estava vigorosamente em forma, de maneira que
essa ordem foi para o povo de Deus que estava em cativeiro em Babilônia. Foi Ciro que libertou o povo, sem presente, sem dinheiro, sem nada. Ordem de Deus. Vocês podem ler o capítulo 45 do profeta Isaías, que vocês veem a história como aconteceu. Glória a Jesus. E aqui em Daniel, o anjo continua a falar para Daniel, dizendo: sabe e entende, desde a saída da ordem, que foi o que nós lemos em Esdras, capítulo 1, do verso 1 em diante. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até ao Messias. Glória a Deus. Até ao Messias. Quem é esse Messias? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cristo. Esse Messias é Cristo. É o Messias. Glória a Jesus. Até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As 7 semanas foram para a reconstrução dos muros. Assim que terminaram a reconstrução dos muros, que durou 7 anos, conforme a palavra do anjo Gabriel, entrou em vigor as 62 semanas. Sessenta e duas semanas. Quando findou as 62 semanas de anos, cada semana, a semana são 7 dias, não é? Yes. Não é verdade? Sim. 7 dias. Então, aqui o anjo está se referindo a 7 dias em anos. 7 anos de uma semana de anos. Durou 7 anos a reconstrução dos muros. E quando terminou a primeira semana de 7 anos, cada semana, foi a primeira semana. Da primeira semana em diante, começaram as 62 semanas até Cristo. Foram 62 multiplicado por 7, são 7 vezes 2, 14, 7 vezes 6 são 42 e 1, 43. Foram 430 e tantos anos. O período de 62 semanas. Portanto, esse período, quando findaram os
Às 62 semanas, Cristo na cruz disse: está consumado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ali findaram as 62 semanas. Com 7 de reconstrução dos muros, são 69. Mas o anjo falou para Gabriel que eram 70 semanas. Está faltando uma semana. Então, esse espaço de tempo, quando Cristo, de braços abertos, disse: está consumado, então terminaram as 62 semanas. Está faltando uma semana de anos para fechar as 70 semanas. Essa semana que está faltando é esse tempo que o Senhor está cuidando da igreja com gentios, com portugueses, com brasileiros, com chineses, os árabes, a América Latina e etc. Ele deixou Israel de lado e agora está cuidando de nós aqui. Glória a Jesus. Mas o Senhor não deixou de estar de olho aberto sobre Jerusalém, sobre Israel, porque senão o inimigo engole eles vivos. Então o Senhor disse: 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre a tua santa cidade, isto é, a grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Não. A última semana é a semana da tribulação. Ok, pois Então vem sobre o povo mensagem quando acabar. de Israel. Ok. Era a Miriam para dizer que já chegou em casa. Essa Miriam. Se eu soubesse disso, eu não tinha posto o nome dela de Miriam. E o nome de quê? Eu tinha posto o nome de Maria. Por quê? Aí, Marias são mais chatas? tá bom. Então, essa última semana que está faltando, esse espaço entre as 62 semanas, entre as 69 semanas que já se cumpriram, está faltando uma semana de anos, que está faltando para completar as 70 semanas. Glória a Deus. Essa semana é a grande tribulação que vem para expiar os pecados, para dar fim à transgressão e etc. Lá no capítulo 12, por exemplo, está escrito que muitos serão provados e embranquecidos. Muitos serão provados e embranquecidos, mas isso é para Israel. Nesse tempo, a igreja não estará aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse tempo, a igreja não estará aqui.
na última semana de Daniel. A igreja não estará aqui, porque será uma tribulação como ninguém já viu. Vamos ver no capítulo 12 deste mesmo livro, Daniel. O verso 1, irmã Júlia, leia. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-ão o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Só até aqui. Esse capítulo 12 é muito interessante. É o final do livro de Daniel, capítulo 12. Mas nesse capítulo 12 tem essa descrição, tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação, nunca houve angústia. Eita, glória a Jesus, aleluia. Como haverá naquele tempo. Essa angústia é para Israel, não é para a igreja não vai participar disso. Não. Isso que está havendo aqui agora, da nova ordem mundial, isso é uma prova de Deus. Apenas uma prova de Deus para ver quem é fiel ou não. É não. Portanto, estejamos preparados. Estejamos preparados, porque nós não sabemos o que há de ser no frigir dos ovos. Nós não sabemos. O pastor Cláudio, lá do Rio de Janeiro, ele dizendo que uma coisa gloriosa está para acontecer. Uma coisa gloriosa. E eu estou pronto. E de madrugada, quando eu estou com muito sono, aí é que o Espírito me diz: levanta, Cláudio, e vai orar. Vai orar, Cláudio, para tu receber forças, para tu receberes forças. Ele está se referindo a essa ordem mundial. Ele diz que ele está pronto. Ele está pronto a dizer: não, eu não deixo Jesus. Eu não deixo meu Jesus. Podem me matar, mas eu não deixo o meu Jesus.
Nós não sabemos até onde vai. Amém? Amém. Glória a Jesus. Nós não sabemos. Glória a Jesus. Aleluia. Se vier até a gente, sejamos fortes. Glória a Jesus. Aleluia. Sejamos fortes. Eu que já estou velho, mais depressa eu vou embora. Glória a Jesus. Aleluia. Mais depressa. Portanto, sejamos fortes. Aleluia, Jesus. Seja forte, irmã Marta. Glória a Seja Jesus. forte. Aleluia. Irmã Rosa, seja forte. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão Mário, seja forte. Glorifica-te, Jesus. Irmã Zélia, Jesus. seja forte. Agora me ajude a fortalecer. Glória a Jesus. Aleluia. Seja forte. Glória a Jesus. Irmão Aleluia. Jorge, seja forte. Mas não é só para ficar. Não, tem que orar para receber Glória força. a Jesus. Aleluia. Porque eu recebo para mim. Eu sou uma das virgens. Você é outra virgem. Nós somos virgens. Mas sejamos prudentes. E nós não vamos emprestar nosso azeite Aleluia. para ninguém. Porque só dá para nós mesmo. Só dá para nós. Seja forte, irmã Júlia. Seja forte. Irmã Esther, seja forte. Irmã Arimateia, ser forte. Aleluia, Jesus. Portanto, nós estamos avisados. Nós somos virgens, Aleluia. mas sejamos Aleluia, prudentes. Jesus. Aleluia. Sejamos virgens prudentes Glória e a não Jesus. Aleluia. loucas. O crente louco é o crente que acha que a nossa reunião é igual uma reunião de um festival de um santo pagão, Glória a Jesus. como o Senhor da Pedra, Senhora de Fátima e outros. Nós sejamos virgens prudentes, sábias, para termos sabedoria em buscar azeite na fonte. E essa fonte é Cristo. É Cristo. É Ele que tem poder para encher o nosso vaso. Amém? Amém. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Então nós temos descrição. Agora, essa angústia vai alcançar o mundo todo com as pragas que virão. Essas pragas não virão só para Israel, virão para o mundo todo. Aleluia. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Só aí são 21 pragas. São 21 pragas. Fora os parênteses.
fora as visões que Deus deu a João, lá em cima. Deus mostrou isso a João, não foi aqui embaixo, não. Foi lá em cima. Tanto que ele foi convidado, sobe até aqui. Sim. Glória a Jesus, aleluia. E ele subiu, sem querer, mas subiu. Glória a Jesus, aleluia. E lá ele presenciou todas essas coisas. Tem uma das pragas que é terrível. Abra sua Bíblia no capítulo 16 de Apocalipse. Oh, glória. A partir do versículo 16. Lê, irmã Marta. 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades... Quem é essa grande cidade? Babilônia. Babilônia. Não. Jerusalém. Oh, okay, yeah. Pode ler. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice de vinho de indignação da sua ira. Até ponto final. Aguarda um instantinho só. Aqui fala da cidade das nações. Não é verdade? Glória a Jesus, aleluia. Cidade das nações. Aqui está falando nesse último versículo que a irmã Marta leu. São as capitais, as cidades das nações. São as capitais. Em cada país. Vem uma praga sobre as capitais. Nós temos as nações conhecidas: Washington, Londres, Paris. Berlim, 4. E assim por diante. A capital da China, capital do Vietnã do Norte, do Vietnã do Sul e da América Latina e todas as nações. Haverá uma praga. Uma praga.
Continuemos a leitura. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso, de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, nessa saraiva que Deus vai enviar, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Oh, que é pesada. 1 talento. Não é brincadeira, não. Vai arrebentar com casas, com edifícios. Vai ser um estrago. Isso nas grandes cidades, nas capitais. Ninguém vai poder prestar ajuda para ninguém. Cada um que se esforce para resolver o seu problema. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Essa é a última praga enviada de Deus contra a terra. Portanto, meus irmãos, nós não estaremos aqui. Nessa época, não. Certeza absoluta. Nós não estaremos aqui. Pastor José, onde é que fica a Babilônia? O Iraque. É o Iraque que é a Babilônia? É. O Iraque. Antigamente era Babilônia, mas depois passou para Iraque. Que nome, né? É. Iraque. A minha nora é iraquiana. Como? A minha nora é iraquiana. É, né? É do Iraque. Pois é. Voltemos para Daniel, capítulo 9. Aqui no verso 26, diz assim: depois das 62 semanas, será tirado o Messias, que é Cristo morrendo na cruz. E não será mais.
E o povo do príncipe que há de vir, esse povo do príncipe que há de vir, está no futuro, que há de vir, é o povo romano que vai invadir a cidade. Depois de Cristo subir aos céus, 40 anos depois, é que vai haver isto. O povo do príncipe que há de vir. Eita, glória a Jesus, aleluia. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerras. Então, estão determinadas assolações. Isto quer dizer que depois de que a cidade será destruída, porque Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, Jesus não disse para os discípulos, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada? Estou perguntando a vocês. Sim. Claro que sim. Então, vejamos que nessa época, Israel será novamente disperso. Então, em 1800 e poucos, é que Israel voltou para a sua terra, comprando campos, comprando vinhas, comprando lotes de terra, e estabeleceram a nova capital, por nome Tel Aviv. Então, Tel Aviv foi a nova capital, mas agora eles tomaram Jerusalém Velha, a cidade de Jerusalém. E o profeta Zacarias disse que Jesus, quando voltar, vai reinar em Jerusalém mesmo. Em Jerusalém mesmo. Cristo vai reinar em Jerusalém mesmo. Ele não vai reinar em Tel Aviv, ele vai reinar em Jerusalém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Como ele vai reinar se os árabes estão residindo lá? Ou uma coisa, duas coisas, e uma vai acontecer. Os árabes ou vão se converter, ou vão sair de lá expulsos. Vão sair de lá expulsos. Então a cidade vai ficar aberta para os israelitas. Para os israelitas. Quem é israelita pode residir naquela cidade de Jerusalém. Mas estranho não. Para isso vai acontecer durante os 7 anos, a última semana de Daniel. Nós fomos ler aqui em Apocalipse, a irmã Marta lendo, fala sobre Armagedon. Armagedon é um nome que se deu à a extensão por nome Megido.
por nome Megido. Então, Armagedon é um novo nome que eles deram a Megido. Portanto, nós devemos estudar a Bíblia versículo por versículo, palavra por palavra. Vocês observaram que esse capítulo 9 tem muito assunto? Muito assunto. Vejamos o capítulo 27. Versículo. O capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. É a semana de Daniel. É a semana que falta se cumprir. Por uma semana de anos. São 7 anos. Mas na metade da semana, esse concerto será quebrado. Será quebrado e então haverá angústia para Israel. Uma angústia terrível. Aí é que o Senhor vai destruir, mas vai morrer mesmo. Muita gente israelita e gentílicas que habitam ali vão morrer durante a semana de Daniel. A Bíblia não fala que vai morrer, mas fala em destruir. Quem destrói, destrói mesmo. Acaba com tudo. Portanto, eles vão morrer. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assolador é o que promove as assolações. Assolação é destruição. Portanto, virá o assolador nas asas da abominação. Quer dizer, um ídolo grande que será construído em Israel, na cidade de Jerusalém, será edificado em nome da besta, do governador mundial. E esse ídolo vai falar. Será posto uma máquina nele e que ele vai falar. Então, é nesse tempo, na metade da semana, que ele vai fazer cessar o sacrifício. Ele vai se assentar como Deus lá no templo. Portanto, quando Cristo voltar, isso é outra parte
que está escrito no capítulo 6 de Zacarias. Cristo vai derrubar aquele templo e vai construir um novo templo. Aí sim ele vai sentar-se no templo. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Demos glória a Jesus. Glória Glória a Jesus. a Jesus. Glória a Jesus. Cristo não vai se assentar num templo consagrado a um ídolo. Não. Ele não faz isso. Ele vai desprezar, porque essa arrumação de novo templo, isso são os judeus rebeldes que não querem esperar de Jesus Cristo a ordem. Eles vão construir um templo, mas por conta deles. Portanto, fiquemos com esta palavra. Isso tudo na semana de Daniel. E no final deste capítulo virá o Armagedon. O Armagedon vai alcançar uma área de 220 quilômetros. É muito chão. E vai ficar minado de soldados da besta. Eita, glória a Jesus, aleluia. Mas Cristo, quando voltar, vai soltar da sua boca uma espada aguda. E a espada que sair da boca dele, que é a palavra dele, vai destruir esse exército. Aí é que vai haver sangue, muito sangue derramado, e vai ter tanto sangue de alcançar os freios dos cavalos. Vai ter sangue até aqui, ó, dos cavalos. Nessa época, não são os cavalos de carne e osso, mas são os tanques de guerra. Serão os tanques, serão destruídos, todos. Vai ser uma carnificina terrível. E Israel vai empregar homens, talvez do exército, que vão passar 7 meses juntando corpos mortos no deserto. E vão pondo um sinal para os que vêm atrás ver o sinal de um morto e vão recolher aqueles mortos. E as mulheres vão juntar as madeiras dos paus das armas. E durará 7 anos elas queimando aquilo, cozinhando. Vai ser muita lenha, não é? Vai ser. Portanto, irmãos, este é o estudo das 70 semanas. Eu não sei se vocês entenderam. Amém. Yes. Não sei se vocês entenderam. Yes. Como é que eu entendi?
Eu acho que vocês entenderam. Glória a Jesus, yes. Glória a Deus. Jesus não está aqui daqui a dias e de memória já não diz nada disso. Não vês daqui, vês lá do céu.